Então, o nosso intuito nessa manhã é continuar, falando um pouquinho sobre a igreja missional. Então, vale a pena só a gente relembrar aqui algumas questões básicas, iniciais, que nós tratamos a respeito deste assunto. A intenção aqui é nós olharmos para a igreja, e vermos como a igreja, então, pode tornar-se eficaz, vamos dizer assim, no que diz respeito à sua missão, não só na sua missão em enviar missionários a outros lugares, não simplesmente mandar pessoas para os lugares mais longínquos, mas a igreja aqui, no seu local, onde ela está, ela fazer a diferença, não só no que diz respeito à igreja como um todo, mas cada membro desta igreja tornar-se, então, um crente discipulador, alguém que, de fato, está preocupado com a propagação do Evangelho. Ou seja, cada um de nós, onde nós estamos, onde nós trabalhamos, onde nós temos a nossa convivência semanal, diária, nós nos tornemos, então, pessoas das quais compartilham o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Então, vamos lá, o texto que a gente está usando como base, então, para os nossos estudos, é Atos capítulo 1, o verso de número 8. Os irmãos, por gentileza. Isso, tá? Então, nós já olhamos alguns aspectos desse texto aí, Então, esse texto aí nós já vimos, primeiramente, que essa missão, ela vem pela capacitação do Espírito Santo de Deus. Nós falamos um pouquinho sobre isso, O Espírito Santo de Deus, então, nos capacita para que nós sejamos testemunhas, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, veja que a ação do Espírito Santo em nós não é apenas uma ação de santificação, de transformação, tem a ver com isso certamente, mas também tem uma ação de testemunho, ou seja, de nos capacitar a nós propagarmos, ou nós compartilharmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então a gente pode dizer com muita tranquilidade, de que se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem o dever de compartilhar o Evangelho, E você não pode dizer assim, eu não sei fazer. Eu não sei, Deus não me deu esse dom, Na verdade, o Espírito Santo está aí exatamente para nos capacitar a sermos testemunhas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, tá? Nós já falamos também um pouquinho sobre isso, Ser testemunha é você falar daquilo que você viu, daquilo que você experimentou. Ou seja, se de fato Deus tem feito algo em sua vida, e eu acredito que Deus tem feito algo em sua vida, certamente você tem como compartilhar isso, Você tem como dizer às pessoas aquilo que Deus tem feito em sua vida. Deus tem lhe dado paz, Deus tem lhe dado tranquilidade. Talvez você viveu uma experiência de solidão, de depressão, de angústia, da falta da certeza da sua salvação. Então você pode compartilhar agora como Deus lhe trouxe paz, esperança, como Deus foi misericordioso com você, como Deus lhe deu a certeza da salvação, como Deus tem transformado a sua vida. Então, cada final de semana, ou cada semana você tem a experiência de verificar como Deus tem sido bom e misericordioso. Então, você é testemunha disto, da bênção que Deus tem sido em sua vida. E você deve compartilhar isso, então, a outras pessoas. Esse versículo também, nós já falamos sobre isso. Esse versículo, ele fala dessa questão simultânea, da pregação do Evangelho. Ele diz que nós seremos testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, uma igreja missional é a igreja que envia um missionário lá para o Timor-Leste. Ela está preocupada com o que está acontecendo lá e a pregação do Evangelho que deve acontecer lá. Ela faz todo o empenho para que possa apoiar as missões estrangeiras, as missões transculturais, mas essa mesma igreja se esforça para que o Evangelho seja pregado ao seu redor, para que ela possa, então, ganhar pessoas perto de si, para que ela se torne, então, relevante no que diz respeito ao seu contexto próximo, tá?
Hoje, então, nós vamos falar rapidamente sobre as imagens da igreja missional, ou as figuras que nós encontramos no Novo Testamento, que fala, também no Antigo Testamento, que falam sobre a igreja missional, e como essas imagens, então, elas podem nos ajudar na nossa identidade e na nossa missão como igreja missional. Então, a minha ideia aqui, inicialmente, é exatamente esta, né? É de fazer, então, essa conexão entre aquilo que Deus fez com o seu povo durante toda a história bíblica, né? Além disso, a gente vai ver que essas imagens, ela mostra como o povo de Deus, ela faz parte, então, essa nova ordem escatológica. O que eu estou chamando de nova ordem escatológica? Ou seja, a igreja é esta comunidade que está anunciando: Deus está às portas, ou Jesus Cristo está às portas. Se você deseja ser salvo, você precisa fazer parte do povo de Deus. Então a igreja está anunciando isso. O fim está próximo. Arrependam-se, creiam no Senhor Jesus Cristo. A vinda do Senhor Jesus Cristo, ela é iminente, ela pode acontecer a qualquer momento. Venha, junte-se ao povo de Deus. Então a igreja está anunciando isso aí, a escatologia, as últimas coisas que estão acontecendo, tá? Além disso, então, nós vamos ver que essas imagens, elas nos ajudam, então, a ver a relação do povo de Deus com o Senhor Jesus Cristo. Ela nos ajuda também a ver a vida do Espírito na comunidade, e ela também nos ajuda a ver o lugar da igreja no mundo, tá? Então a gente vai tentar dar uma olhadinha nessas imagens e extrair alguns ensinos importantes disso daí, tá bom? A primeira imagem, então, que nós vamos falar é exatamente esta, né? A igreja como o povo de Deus, tá? Nós encontramos, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 2, o verso de número 10, nós encontramos assim: vós sim, que antes não erais povo, agora, pois, sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Além disso, então, nós vamos ver que o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, é o cumprimento das promessas que Deus havia feito. Veja lá, por exemplo, Gálatas 3, os versos 8 e 9, nós encontramos assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Lembra que nós falamos aqui disso no início, né, dos nossos estudos aqui. Quando Deus chamou a Abraão, ele tinha sim a ideia de um povo ali que começaria com o povo judeu, né, com Israel, mas Deus nunca fechou as portas para as nações. Tanto que quando ele chama Abraão, ele vai dizer: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, desde a chamada de Abraão, a gente já vê Deus, então, com essa perspectiva, vamos dizer assim, de que ele desejava, de fato, alcançar as nações por meio deste povo, então, escolhido por ele mesmo, tá? Então, veja que algumas coisas interessantes, né, que nós podemos mencionar aqui com relação ao povo de Deus. Pelo menos 4 pontos que caracterizam o povo de Deus. Primeiro, este povo de Deus, ele foi resgatado da escravidão e da idolatria. Olha que coisa interessante, como é que essa ideia do povo de Deus no Antigo Testamento tem tudo a ver com aquilo que nós encontramos no Novo Testamento. Veja, por exemplo, o Êxodo capítulo 20, que nós vamos ler na semana que vem, o verso de número 2, se você quiser acompanhar, nós encontramos assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de escravidão.
Então, o povo de Deus foi resgatado da escravidão ali de Faraó, para que eles pudessem, então, adorar a Deus, para que eles pudessem ser libertos daquela escravidão, não só uma escravidão física, né, porque de fato eles eram escravos, mas da própria idolatria, porque eles não podiam adorar a Deus. Talvez eles eram, inclusive, obrigados a adorar os deuses egípcios. E eles, então, foram libertos dessa escravidão para que eles pudessem adorar a Deus no deserto. Olha o que a Bíblia vai dizer também a respeito do povo de Deus que é mencionado no Novo Testamento, que é o mesmo. Somos nós, né? Os crentes que foram salvos desde o início, né? Veja que Paulo vai dizer lá em Colossenses 1, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Aqui a ideia é a mesma, irmãos. Assim como aquele povo foi liberto do Egito, da escravidão, nós também fomos libertos da escravidão e da idolatria. Não pense eu e você, né? Que nós estávamos lá no mundo, vivendo no bem bom, e que a gente pensa assim, né? Eu estou aqui vivendo a minha vida, eu sou livre para fazer o que eu quero, eu faço as coisas do jeito que eu quiser, eu sou dono do meu próprio nariz, e nada pode impedir aquilo que eu desejo fazer. A Bíblia vai descrever exatamente o contrário. Essas pessoas estão sendo escravizadas. Elas são escravas do mundo, são escravas da sua própria vontade, são escravas do diabo. Elas vivem, então, exatamente nessa condição. E é disto, então, que Cristo nos resgatou. Ele nos tirou, então, da escravidão do pecado. Ele diz aqui do reino, do império das trevas, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe, então, para o reino do Filho do seu amor. Quando a gente pensa também no povo de Deus, nós vamos ver também que Deus estabelece uma aliança com este povo. Veja lá também Gênesis, capítulo 17, o verso 7, se você quiser anotar. Ali Deus então diz o seguinte: estabelecerei a minha aliança entre ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Quando nós vamos, então, para o Novo Testamento, nós encontramos o próprio Senhor Jesus Cristo, então, falando dessa aliança. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, veja novamente aqui essa comparação, né, entre aquilo que nós vemos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Deus estabelece com este povo uma aliança, tá? Nós vamos ver também, tanto no Antigo quanto no Novo, que Deus dá uma lei a este povo. O que a gente chama de evangelho, é a mesma coisa. Né? Deus estabelece os seus estatutos. Deus quer que este povo ande nas suas leis, nos seus mandamentos, nos seus estatutos. Nós fomos chamados para andar segundo a lei de Deus, não segundo aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer. Veja então que quando Deus então chama este povo novamente lá em Êxodo capítulo 20, agora o verso 1, nós vamos ver no prefácio dos 10 mandamentos exatamente isso. Então falou Deus todas estas palavras. E aí então ele começa a descrever os 10 mandamentos. No Novo Testamento nós encontramos a mesma coisa. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então veja, Jesus não anulou os mandamentos de Deus, ele os confirmou. E ele disse: olha, para que vocês então possam viver como filhos de Deus, vocês precisam guardar esses 2 mandamentos. Que na verdade, irmão, se refere aos 10, não é? Se refere exatamente aos 10. Toda a lei de Deus, então, é guardada mediante a guarda dos mandamentos de Deus, né? O Evangelho. Além disso, então, nós podemos mencionar que o povo de Deus tem como característica o fato de Deus estar no meio deste povo. Essa é uma promessa muito interessante, né? Você vai encontrar
algumas menções disso lá no Antigo Testamento. Por exemplo, Êxodo capítulo 6, verso 7. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Lá em Levítico capítulo 26, o verso 12, nós encontramos assim: andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. O apóstolo Paulo, então, vai repetir isso lá em 2 Coríntios, capítulo 6, o verso 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer, né? Ele vai dizer: eis que estou convosco, ou seja, eis que eu estou no meio de vocês até a consumação dos séculos. Se você perceber lá nas cartas que João descreve, né, nas cartas das 7 cartas às igrejas do Apocalipse, você vai ver exatamente essa menção, né? Jesus está dizendo: eu estou andando no meio de vocês, eu conheço a obra de vocês, eu estou no meio do meu povo, né? Ele diz lá que ele anda entre os 7 candeeiros, não é? Então, Jesus está no meio do seu povo, né? Ele está no meio, então, da sua igreja. Então, todas essas características mostram exatamente isso, né? Essas características, então, deste povo de Deus. Ou seja, nós fomos escolhidos, mas nós não fomos escolhidos à toa. Nós não somos simplesmente um povo, simplesmente porque nós fomos ajuntados, igual você junta, né? Cacos de alguma coisa e você coloca ali dentro de um saco, né? Não é simplesmente você juntar peças de maneira aleatória, como se você juntasse ali de qualquer maneira. Não, nós somos um povo do qual Deus está juntando. E Deus então está formando esse povo. Nós não somos uma massa de pão, uma massa de bolo. Não, nós somos o povo de Deus, né? Nós temos então devemos ter essa compreensão clara de que Deus então nos chamou com este propósito, não simplesmente para a gente ficar junto. Tem a ver com isso. Da comunhão, de estarmos juntos, de compartilharmos o Evangelho uns com os outros, mas Deus nos chamou como o seu povo, para que nós pudéssemos então andar com Ele, andarmos nas leis dEle, para que nós fôssemos testemunhas então a outras pessoas, tá? Então nós podemos resumir essa questão do povo de Deus exatamente com a promessa que o próprio Deus faz, lá em Levítico 26, 12, andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Então preste atenção, né, nessa primeira figura que está sendo colocada aí. Deus anda no meio do seu povo. Veja, irmãos, como isso é interessante, não é? E como isso é desafiador para nós. Nós não somos qualquer pessoa. Nós não somos qualquer tipo de gente, nós somos o povo de Deus, nós levamos a marca de Deus, né? Nós carregamos esse estandarte, né, de que nós somos o povo de Deus. Então é por isso que quando nós vemos no Antigo Testamento, né, diversas vezes Deus reivindicando a santidade do seu nome, Ele está dizendo: vocês jogaram meu nome na lama. Vocês jogaram meu nome na lama, mas não se preocupem não, que eu vou reivindicar a santidade do meu nome, né? Ou seja, porque o povo de Deus fez coisas erradas, o nome de Deus foi blasfemado entre as nações. Tal era a ligação do povo de Deus com o próprio Deus, exatamente porque Deus havia dado essa compreensão a eles, de que Deus estava no meio deles. Então, quando o povo andava fora dos caminhos de Deus, eram rebeldes contra Deus, eles faziam com que o próprio Deus, então, pudesse ser blasfemado, né? Podia ser, então, mal visto, podia ser mal falado, exatamente porque eles eram o povo de Deus ali, né? Carregavam o nome de Deus. Então vejam que no Novo Testamento nós vamos perceber que os cristãos, eles recebem diversos títulos que dizem respeito então a questões que nós vemos no Antigo Testamento. Você vê lá, por exemplo, ramos da videira, filhos de Deus, esposa de Deus, né? Santos, amados, eleitos, chamados. Nós vamos encontrar outros, né? Israel de Deus. Nós somos chamados de a circuncisão,
as 12 tribos, o remanescente, a descendência de Abraão, os eleitos de Deus, o rebanho de Deus. Então, tudo isso são títulos, né, que nós vemos no Antigo Testamento que são dados a nós, os crentes, exatamente trazendo para nós essa identificação de que nós somos, de fato, o povo de Deus, o povo escolhido do Senhor. Então, essa imagem, né, ela é extremamente importante para a nossa compreensão e certamente também para a nossa missão. Talvez o versículo que mais fale sobre isso, né, é exatamente 1 Pedro capítulo 2, os versos 9 e 10. Eu vou pedir os irmãos para lerem para mim, por gentileza. Vamos lá? Isso. Aquele autor, né, o Michael Goen, ele diz o seguinte: a Assembleia de Israel no Sinai deveria refletir a glória de Deus e encarnar sua graça e verdade, não somente para preservá-la como testemunha, mas também para perpetuá-la entre as nações. No Novo Testamento, a igreja havia se tornado uma noção teológica baseada na própria aliança do sinal, essencialmente missional. Então, o que o Michael Goen está dizendo? Assim como o povo de Deus no Antigo Testamento, eles haviam sido chamados para ser povo de Deus, e Deus então habitava no meio deles, e eles deveriam ser luz para as outras nações, assim também a igreja, a continuidade do Israel de Deus no Novo Testamento, tem a mesma missão. Deus está no meio da igreja, e esta igreja então, ela deve ser luz para as nações, ela deve apontar exatamente para a glória de Deus, né? A glória de Cristo, ela deve anunciar então o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? A segunda imagem então que a gente vai perceber diz respeito então ao fato de que a igreja ela é vista como o corpo de Cristo, tá? A primeira então é o povo de Deus, a segunda então é o corpo de Cristo. Então dentro disso nós podemos encontrar três coisas importantes. A primeira então é que nós estamos em Cristo. A segunda é que nós formamos um corpo. E a terceira então diz respeito ao fato de que Cristo é o cabeça deste corpo, tá? Então nós encontramos exatamente isso lá em Romanos 12, os versos 4 e 5, quando ali o apóstolo Paulo diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tá? A primeira coisa então que é importante mencionar é que nós estamos em Cristo. Ou seja, a característica primeira de você, de fato, fazer parte do corpo, não é a comunhão uns com os outros, mas é a comunhão primeiramente com Cristo. A base, então, da nossa comunhão com uns com os outros tem a ver com a nossa comunhão primeiramente com Cristo. É por isso que diversas vezes você vai encontrar na Escritura essa relação muito próxima, né? Quase que, eu poderia dizer, quase que dependente uma da outra, não é? É por isso que muitas vezes você vai ver menções do tipo assim, né? Acerta as questões com teu irmão para que as tuas orações não sejam interrompidas, não é? Exatamente porque essa relação entre Deus e nós e o corpo de Cristo ela é muito fina, né? É por isso que você vai ver, por exemplo, o próprio
o próprio texto bíblico dizendo, né, que você não pode ter comunhão uns com os outros se você não tiver comunhão com Deus. Ou seja, você não pode amar o seu irmão se você não ama a Deus, que é a fonte do amor. Então essa ligação ela é extremamente próxima, ela é dependente uma coisa da outra. Mas a primeira coisa então que nós precisamos mencionar é isso, né, que para fazer parte do corpo de Cristo você precisa estar ligado a Cristo primeiramente. Então, o corpo de Cristo tem essa característica. Aí sim, então, nós vamos formar um corpo. Uma vez, então, que nós estamos ligados a Cristo, esses membros, então, estão ligados uns aos outros, porque, primeiramente, ele está ligado ao cabeça, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Tá? E, em terceiro lugar, o que nós podemos mencionar aí é exatamente isso, que Cristo, então, é o cabeça deste corpo. Ou seja, a igreja, embora ela seja o corpo de Cristo, ela não faz de si mesma o seu próprio guia. Ela não toma as suas decisões aleatoriamente ou em desobediência ao próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é o próprio Cristo, então, que vai guiar a sua igreja, o seu corpo. É Ele que direciona, então, todas as coisas conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Tá? Então, veja que é isso que nós precisamos mencionar, tá? Então, dentro disso, o que nós podemos afirmar é exatamente isso, né? Que a tarefa, então, decisiva da igreja é edificar-se como uma sociedade em contraste com o mundo, como a esfera em que o governo de Cristo, com base no amor fraternal, é a lei da vida. Então, a igreja é pura e simplesmente o sinal eficaz da presença da salvação de Deus no mundo, tá? Essa é uma citação desse autor, né? Ele diz exatamente isso. E o que ele está querendo dizer para nós em resumo? Preste atenção. A igreja, então, é a própria presença de Cristo no mundo. Ela é o corpo de Cristo. Embora Cristo não esteja presente fisicamente, né, visivelmente no mundo, no sentido de que a gente não sai encontrando Cristo aí em cada esquina, não é? Batendo de frente com Ele por aí, né, no trânsito, né? Cristo está presente no mundo por meio da sua igreja. Então, se alguém quer de fato encontrar-se com Cristo, se alguém quer de fato conhecer a respeito do Senhor Jesus Cristo, adivinha onde é que essas pessoas devem ir? Na igreja. No corpo de Cristo. A igreja aqui eu não estou dizendo a denominação, tá, gente? Mas a igreja aqui, de fato, é o corpo de Cristo, né? Embora ele possa entrar numa denominação, certamente, né? Numa igreja onde tem uma placa. Então veja a importância da igreja, então, como corpo de Cristo. Ela não diz respeito simplesmente à nossa comunhão uns com os outros, tem a ver com isso também, mas tem a ver exatamente com a presença do próprio Senhor Jesus Cristo no mundo por meio da sua igreja. Daí, então, a importância, irmãos, da igreja ser diferente do mundo. Porque se as pessoas entram na igreja e veem que a igreja é muito parecida com o mundo, perde completamente o sentido. Ela vai dizer, ué, por que eu vou ficar aqui, não é? Lá no mundo eu faço as mesmas coisas, lá no mundo eu tenho as mesmas práticas, lá no mundo eu tenho os mesmos valores, por que eu viria para a igreja então se aqui é tudo igual? Se aqui é tudo da mesma maneira. Daí então a importância de nós compreendermos como a igreja então deve agir no mundo. Qual é o papel da igreja no mundo? Como ela deve se identificar diante do mundo? Como ela deve agir, então, diante das circunstâncias do mundo? Quais devem ser os valores que a igreja, então, deve defender? Como deve ser o comportamento dos membros deste corpo de Cristo no mundo? Exatamente porque eles representam o próprio Senhor Jesus Cristo no mundo. Então, quando a igreja adverte o mundo, quando a igreja, então, propaga a sua mensagem do Evangelho, é como se o próprio Senhor Jesus Cristo estivesse fazendo isso pessoalmente, né? Porque a igreja está anunciando este Evangelho, ela está chamando pessoas ao arrependimento, como se o próprio Senhor Jesus Cristo estivesse fazendo isso
pessoalmente, em pessoa. Mas Ele faz isso por meio da sua igreja, do seu corpo, que são os crentes, então, que fazem parte desta igreja. Ok? Uma última imagem, então, que nós podemos mencionar sobre a igreja, é a igreja, então, como templo do Espírito Santo, tá? Então, vou pedir os irmãos para lerem, por gentileza, alguns textos, para a gente compreender aqui melhor. Vou pedir ali atrás para começar com o João. João, por favor, 1 Coríntios 3, os versos 16 e 17. Vou pedir também ali a dona Juliana Araújo para ler 2 Coríntios 6, o verso 16. Vou pedir também a dona Antônia, Efésios, capítulo 2, os versos 20 a 22. Vou pedir ali o presbítero Geraldo para, por favor, 1 Pedro, capítulo 2, o verso de número 5. Isso, 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Isso, tá? Então preste atenção, aquele que destruir o santuário, Deus também o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado, tá? Vamos lá, 2 Coríntios 6, 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isso, tá? Então, dentro disso, só rapidinho aqui, antes da dona Antônia ler. Então, veja bem, né? Aqui cai por terra aquela ideia que a gente tem muitas vezes, né? A gente chama a igreja do Senhor e a gente acha que Deus está habitando aqui, né? Então, quando a gente sai daqui, então Deus ficou aqui no templo, né? A Maurícia vem aqui, tranca as portas, então a Maurícia trancou Deus aqui dentro, né? E é bom até deixar o ar-condicionado ligado, viu, Maurício? Então, a gente tem essa ideia, às vezes, na nossa cabeça, né? Quando nós fechamos aqui as portas, então Deus ficou aqui e a gente pode sair para o mundo e lá no mundo a gente faz as coisas do jeito que a gente quiser, né? Não, quando nós saímos daqui, o santuário de Deus, vamos dizer assim, dessa forma, né? Que somos nós, cada um de nós temos essa perspectiva também. O santuário de Deus, então, é espalhado no mundo, onde você estiver. E Deus está com você onde você estiver. Ele conhece todos os caminhos que você vai trilhar durante toda aquela semana, né? Ou seja, Deus está ali o tempo inteiro ao nosso lado, né? Ele está olhando tudo que acontece na nossa vida. Ele está sondando, de fato, o nosso coração. O seu Espírito está nos dirigindo a cada momento da nossa vida. Ele conhece os nossos pensamentos, Ele sabe das nossas intenções, Ele conhece profundamente as nossas motivações. Então Deus não está isolado, enclausurado dentro dessa igreja. Como se a gente pensasse que, a partir do momento que eu saio daqui no domingo à noite, Deus ficou lá na igreja e na segunda-feira de manhã eu posso levar a minha vida numa boa, sem me preocupar com os princípios de Deus, porque, na verdade, Deus está lá, né? É mais fácil Deus vigiar o pastor, porque, de vez em quando, o pastor passa lá na igreja, Deus vai dar uma olhada nele, né? Mas eu não, eu estou aqui longe da igreja, a 20, 30 quilômetros da igreja, certamente Deus não vai ver o que está acontecendo comigo, né? Então, aqui nós temos essa ideia completamente contrária a esses nossos pensamentos, de achar que, às vezes, Deus está habitando no templo, né? No templo feito de pedra, né? No templo de paredes aqui. Deus não está habitando nesse templo, Deus habita em nós, né? Deus habita em nossa vida, nós somos o templo do Espírito Santo. O nosso corpo, então, é extremamente importante por causa disso, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Tá? Então vamos lá, pode continuar lendo aí, por favor, dona Antônia. Efésios 2, 20 a 22, e depois o presbítero Geraldo lá em 1 Pedro 2, 5. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário
dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Isso, tá? Então, Paulo está dizendo isso. Nós somos esse prédio, nós, né, os crentes, somos esse edifício do qual Deus está edificando para que ele se torne, então, a habitação de Deus no Espírito, tá? Então, não tem a ver com o templo de pedra, tá? Não tem a ver com a construção de alvenaria, né? Não tem a ver com projetos de engenharia, mas tem a ver conosco, né? O povo de Deus que está sendo edificado. 1 Pedro 2,5. Também vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Exatamente, tá? Então aqui preste atenção, né? Sacerdócio santo. Então o sacerdote tinha pelo menos duas funções aí: oferecer sacrifício a Deus e levar pessoas à presença de Deus. O sacerdote fazia isso, né? Ele levava os pedidos do povo de Deus, então, à presença de Deus. Olha, então, que coisa interessante que a Pedro está dizendo. A igreja é esse sacerdócio santo que oferece sacrifícios a Deus, mas que também deve levar pessoas à presença de Deus, tá? Então, é isso que nós temos aí da imagem da igreja como templo do Espírito Santo. Então, dentro disso, irmãos, nós podemos mencionar dois aspectos entre o Espírito e a igreja, tá? Primeira coisa, então, é que a igreja é um instrumento da missão. Nós já falamos sobre isso quando nós tratamos da questão do corpo, tá? Quando nós pensamos no templo do Espírito Santo, também é importante mencionar isso. A igreja é o meio pelo qual o Espírito Santo atua no mundo para trazer, então, aqueles pelos quais Deus quer resgatar. O Espírito age por meio da palavra pregada, do evangelho que é anunciado, da mensagem que é divulgada. E quem faz isso, irmãos? São as ONGs? São as instituições? São as associações? São os times de futebol que devem anunciar o evangelho? Não, é a igreja do Senhor Jesus Cristo que deve anunciar o evangelho. E é o instrumento, então, que o Espírito Santo de Deus usa. Os sacramentos, a pregação da palavra, o culto público, a comunhão uns com os outros. Tudo isso, então, são as ferramentas que são dadas à igreja, pelas quais, então, o Espírito Santo usa para alcançar aqueles que Deus deseja alcançar. Mas, ao mesmo tempo, a igreja é o resultado da missão. Ou seja, a igreja é formada exatamente por aqueles que são alcançados de acordo, então, a ação do Espírito Santo nos corações. Então, veja, irmãos, a gente pode até dizer que é um ciclo, né? À medida, então, que a igreja vai sendo usada para alcançar, ela vai arrolando, então, na sua fila de membros, aqueles pelos quais, então, Deus vai salvando, Deus vai resgatando. Eu espero que a gente tenha uma oportunidade de falar sobre isso, né? Quando a confissão de fé fala sobre isso, e na pergunta do catecismo nós falamos hoje disso pela manhã, quando é dada à igreja o poder das chaves, né? Ou seja, aquilo que for ligado no céu, na terra será ligado no céu, aquilo que for desligado na terra terá sido desligado nos céus. Então, quando a igreja proclama o evangelho e vidas são alcançadas e são resgatadas e elas adentram o hall de membros da igreja, não é simplesmente uma questão em que o conselho está tomando uma decisão ali, digamos, administrativa, ou do ponto de vista apenas da igreja local. Mas aquela pessoa está sendo recebida na igreja local, mas também na igreja de Cristo. Assim também é o nosso entendimento quando nós fazemos o contrário. Quando alguém é disciplinado, e essa disciplina às vezes chega ao ponto de você excluir essa pessoa do hall de membros, a interpretação que a gente tem é de que essa pessoa também está sendo desligada da igreja de Cristo. Ela pode até depois reconciliar-se em outra ocasião, mas naquele momento não é apenas uma atitude administrativa de uma igreja local, mas é o desligamento, então, dessa pessoa do corpo de Cristo. Então, a nós, a igreja do Senhor,
foi dado então aquilo que é chamado pela confissão do poder das chaves, de ligar e desligar. Então, por isso que lá em Apocalipse, eu não me recordo exatamente qual é a igreja, se eu não me engano é a igreja de Filadélfia, Jesus fala exatamente sobre isso. Eis que coloco diante de ti uma porta. Ou seja, aquelas pessoas que adentrarem a porta da igreja, elas serão salvas, né? Então, é exatamente isso que está sendo mencionado aqui. Quando essa pessoa, então, participa da igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está participando exatamente daquilo que nós esperamos que ela participe no céu, na glória eterna. Então, a igreja é o prenúncio, é a prévia disso, do que vai acontecer na glória, eternamente diante de Deus. Por isso, então, a importância, né, de nós termos uma compreensão clara de que nós somos a habitação de Deus por meio do seu Espírito, tá? Então, diante disso, nós corremos dois riscos se nós não compreendermos bem estes aspectos que eu acabei de mencionar. O primeiro, então, é se nós pensarmos na igreja apenas como lugar onde o Espírito age, a gente pode pensar, então, que nós corremos o risco, então, do narcisismo e da introspecção. Já que o Espírito Santo de Deus age na igreja, então a gente acaba se voltando para si mesmo. A gente acaba, então, pensando só nas nossas questões locais. A gente pensa, então, só nas nossas questões voltadas para as quatro paredes. Então, a gente pensa muito somente voltado para nós mesmos. Isso é um risco que nós podemos, às vezes, correr, né? De nos tornarmos exatamente voltados para nós mesmos, tá? A outra questão, então, é se nós dermos a atenção à igreja como instrumento da obra do Espírito, a gente corre o risco, então, de abraçar um ativismo que também é alienado do Evangelho. Então, a gente pensa assim, então, já que o pastor está falando que tem que fazer missão, então vamos só fazer missão. Vamos fazer de tudo. Vamos sair pregando o Evangelho para tudo quanto é lugar e vamos usar todos os recursos. Então, nós nos tornamos uma igreja ativista, né? Nós enchemos a igreja de atividades, enchemos a agenda da igreja, nós estamos fazendo muitas atividades porque a gente pensa, é assim então que a gente vai cumprir a missão que Deus deseja de nós. Então há um risco também nesse sentido, tá? De que nós possamos cair no ativismo, tá? Não estou dizendo que a gente não pode fazer atividades, não estou dizendo que a igreja não pode ter programações, não estou dizendo que a igreja não pode preencher a sua agenda anual, mas a gente tem que tomar cuidado para nós não nos tornarmos ativistas, né? Nos tornarmos pessoas práticas e ficarmos então sempre procurando meios para podermos movimentar as coisas na igreja, pensando que assim então o Espírito Santo pode agir na vida das pessoas, tá? Então, como o Espírito Santo age na vida da igreja? Primeiro, através da proclamação da palavra. Veja que o apóstolo Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 2, os versos 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A igreja não vive através da sabedoria humana, por mais importante que ela seja, mas ela vive então para proclamar a sabedoria de Deus, o poder de Deus por meio da proclamação do Evangelho. Veja então que Paulo ainda vai dizer, mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Por isso que é importante a pregação da palavra, irmãos. E à medida que a gente prega, a gente ora para que as pessoas possam compreender as verdades de Deus. Além disso, então, nós podemos mencionar que o Espírito Santo age no meio da igreja por meio dos sacramentos. A ceia do Senhor, por exemplo, é exatamente isso. Ela demonstra que nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito.
Espírito. Então, o Espírito Santo age por meio dos sacramentos, por meio da ceia do Senhor, por meio do batismo. É que o Espírito Santo, então, age no meio da sua igreja. Nós vamos ver também que o Espírito Santo de Deus, ele age por meio da liderança, dos ministérios da igreja. Veja que o apóstolo Paulo vai mencionar exatamente isso lá em Efésios capítulo 4, os versos 11 a 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, para que serve a liderança? Para que serve o magistério da igreja, os ministérios da igreja? Para a edificação do corpo de Cristo. Paulo vai dizer um pouquinho mais adiante, para que nós não sejamos como meninos, sendo levados de um lado para o outro, por meio de doutrinas falsas, por meio de ensinos falsos e por aí vai. Então o Espírito Santo age no meio da igreja exatamente por meio daquilo que é colocado diante de nós. Os líderes, os ministérios, o magistério da igreja, exatamente para que nós possamos ser fortalecidos na nossa fé, para que nós possamos ter compreensão, então, da ação de Deus em nossas vidas. Além disso, então, nós podemos mencionar que o Espírito Santo também, ele age por meio da disciplina eclesiástica. Olha o que Jesus vai dizer lá em João 20, 20 e 23. Ele diz, e dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e lhes disse, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se los retiverdes, serão ou são retidos. Novamente, Jesus mencionando aqui o poder das chaves. Aqueles que vocês perdoarem os pecados, os seus pecados serão perdoados. Aqueles que vocês não perdoarem os pecados deles, os seus pecados serão retidos. Então, a igreja, por mais que às vezes isso pareça estranho aos nossos ouvidos, a igreja ela pode, por meio da disciplina eclesiástica, excluir aqueles membros que se mostram rebeldes, que se mostram contumazes, que se mostram desobedientes à palavra de Deus. A igreja local, por meio da sua liderança, e no nosso caso, por meio do conselho, ela pode então colocar ou pode excluir esse indivíduo do rol de membros da igreja, exatamente para demonstrar a ele, ou demonstrar a essa pessoa que a igreja não concorda com aquele seu comportamento. E qual é o meio de se fazer isso? Muitas vezes é excluindo esse indivíduo do rol de membros. Veja, irmãos, que não é uma questão só administrativa. Quando o conselho recebe, quando o conselho ouve um indivíduo ou uma pessoa ali na sua reunião, e ouve então a sua profissão de fé, ele dizendo como se converteu a Cristo, e ele confessando então a respeito do Senhor Jesus Cristo. Quando o conselho então decide, ok, nós vamos receber essa pessoa, o conselho não está apenas agindo de maneira administrativa, mas o conselho está adentrando com esse indivíduo nas fileiras dos santos, dos crentes. O conselho está dizendo, esta pessoa demonstrou, pelo menos naquilo que nós pudemos analisar, naquilo que nós pudemos ver, esta pessoa demonstrou de fato que ela é um filho de Deus. E aí então nós recebemos essa pessoa na igreja. Nós dizemos, você pode fazer parte do corpo de Cristo. Você pode fazer parte então da igreja. Às vezes acontece de falhar, acontece. Às vezes o conselho pode receber alguém que não era crente de verdade, que demonstrou durante a sua convivência na igreja de que de fato ele não era um crente verdadeiro. Pode acontecer, como diversas vezes já aconteceu, né? Mas na maioria das vezes é isso que de fato acontece, né? Quando nós recebemos alguém no hall de membros, nós estamos então abrindo as portas
do céu para aquele indivíduo, dizendo: você não é apenas bem-vindo à nossa igreja local, mas você é bem-vindo no reino de Deus. Por quê? Porque esse indivíduo demonstrou exatamente isso. Obediência à palavra de Deus, ele está mostrando arrependimento dos seus pecados e por aí vai. Então esse é o instrumento, ou esses são os instrumentos que o Espírito Santo de Deus usa para edificar a sua igreja, para levar o evangelho ao mundo. Além disso, então, nós podemos mencionar que o Espírito Santo de Deus age, então, produzindo amor, comunhão, paz, alegria, justiça. É isso que nós encontramos, por exemplo, em Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Gálatas vai falar sobre isso, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, todas essas coisas o Espírito Santo faz e ele age no meio da igreja, exatamente porque a igreja é a habitação do Espírito Santo de Deus. Ele está no nosso meio, ele está em nós continuamente. E ele então produz isso nas nossas vidas e no nosso coração. Mais uma vez, uma citação, agora de Hendricks Berkhoff, ele diz: na palavra, nos sacramentos e no ministério, Cristo se torna presente para a comunidade de sua igreja. Essa comunidade, por sua vez, é chamada para ser o meio pelo qual Cristo se faz presente no mundo. Por isso, irmãos, que o culto público ele é extremamente importante. Ele é o anúncio do evangelho que acontece todos os domingos. Ele é o meio pelo qual Deus anuncia a sua palavra. Por isso que é importante, eu diria que é quase que sagrado, a nossa participação na ceia do Senhor. Porque este é o meio pelo qual o Espírito Santo nos fortalece, fortalece a sua igreja, fortalece o seu povo. Quando a gente então diz assim: eu não vou para a igreja, eu não vou para o culto, hoje eu não estou afim, eu não vou participar da ceia do Senhor, sei lá, eu estou com uma dor aqui no dedão do pé, não estou me importando com isso, né? Eu tomo ceia no próximo mês. Quando a gente então menospreza de certa forma a ceia do Senhor, não dá muita importância para a ceia do Senhor, pensando que isso é apenas um rito da igreja, pensando que isso é só uma agenda que a igreja precisa cumprir, nós estamos, de fato, não compreendendo bem como o Espírito de Deus age no nosso meio, nos alimentando por meio da ceia do Senhor, nos alimentando por meio da sua palavra, nos alimentando então e nos edificando por meio dos sacramentos que são ministrados, por meio da comunhão e do ajuntamento do povo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus age, irmãos, por meio da sua igreja. Somos nós, o povo de Deus aqui reunido neste local. O povo de Deus que se reúne em outras localidades, em outros lugares. É o meio pelo qual Deus usa para alcançar o mundo, para dar continuidade, então, à pregação, à propagação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se a igreja não se importa, ou se a igreja não prega o Evangelho, ela perde completamente a sua razão de existir, a sua razão de ser. Se a igreja está mais preocupada em pregar sobre o bem-estar nessa vida, se a igreja muitas vezes está mais preocupada em resolver os problemas que acontecem na nossa vida hoje, aqui e agora, se nós estamos mais preocupados, de fato, em acomodar a nossa mensagem, para que a nossa mensagem não seja ofensiva aos ouvidos, ou seja, nós abrimos mão das verdades do Evangelho, a igreja, de certo modo, ela perde a sua essencialidade e ela perde o seu propósito missional de ser a proclamadora do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Só para nós, então, caminharmos aqui para o final, nós vamos encontrar outras imagens a respeito da igreja. Você vai encontrar, por exemplo, o rebanho de Deus, lá em 1 Pedro 5,2.
Nós já falamos sobre isso, né? Concidadão dos santos, família de Deus, santuário dedicado ao Senhor, edifício para a habitação de Deus no Espírito, pedras que vivem, que foi o texto lá que o presbítero Geraldo leu, né? São figuras das quais nós podemos mencionar, que nos ajudam, né, a ver estas imagens e ver como a igreja, então, deve se comportar no mundo, né? E qual é, de fato, a sua missão. Por hoje, então, a gente pode mencionar essas três, né, que foram ditas aqui. A igreja, então, ela é a habitação do Espírito Santo. Nós podemos mencionar, então, que a igreja, ela é o povo de Deus, né? Nós falamos sobre isso aqui. E nós podemos mencionar que a igreja é o corpo de Cristo, né? Tudo isso, então, nos ajuda a compreendermos a missão e a identidade que a igreja deve ter diante do mundo. Só para nós finalizarmos, então, aqui caminharmos para os finalmente, nós precisamos, então, desse lembrete, né? A igreja é enviada a um mundo hostil ao Evangelho. Então, embora nós sejamos o povo de Deus, o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo, isso não quer dizer, obrigatoriamente ou necessariamente, que nós não vamos passar por oposição. Exatamente porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos o templo do Espírito, porque nós somos o povo de Deus, nós passaremos por dificuldades, por lutas, por oposição. A igreja, então, precisa estar ciente disso. Ela deve pregar o Evangelho a um mundo hostil ao Evangelho. Não sejamos ingênuos, inocentes, pensando que, ao pregar o Evangelho, as pessoas que estão ao nosso redor, aquele seu amigo do trabalho, aquele seu colega da faculdade, aquele seu familiar que não conhece a Cristo, não pense que ele está pronto, de braços abertos, para receber o Evangelho prontamente. Muitas vezes o que nós vamos receber é oposição, é dizer, não, eu não quero ouvir essa mensagem, eu não quero ouvir a respeito disso que você tem para me falar, eu não quero ouvir sobre o Evangelho. Muitas vezes a igreja, ao tentar de fato fazer a missão no mundo, o que ela vai receber é exatamente isso, oposição, impedimento. Lembra que Jesus falou sobre isso? Eis que eu envio vocês no meio de lobos. Tá? O apóstolo Paulo, em outra ocasião, ele vai dizer exatamente isso, né? Ele vai nos dizer lá em Filipenses, capítulo 2, os versos 14 a 16, ele vai dizer assim, olha, fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ele chama a geração de pervertida e corrupta. E é essa mensagem, então, que nós devemos pregar ao mundo. A mensagem do Evangelho de Jesus, chamando essas pessoas, então, ao arrependimento. Dizendo para elas exatamente isso. Você precisa crer em Jesus Cristo. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você precisa crer na salvação que Jesus oferece. Não há outro caminho, não há outro meio de salvação. Somente em Cristo você pode ter a certeza da sua salvação. E tudo isso nós vamos fazendo no meio de uma geração pervertida, de um mundo hostil ao Evangelho, um mundo que não quer ouvir a palavra de Deus. Mas não é porque eles não querem ouvir que nós não vamos falar. Ah, pastor, mas é difícil. Eu sei, Jesus falou que era difícil mesmo. Ah, mas o meu vizinho lá, pastor, já tentei umas 2 vezes, toda vez que eu falo de igreja, de Evangelho, ele vira a cara para mim. Eu sei, ele é hostil ao Evangelho, ele não quer ouvir o Evangelho. Se as pessoas estivessem prontas, né, para ouvir o Evangelho, né, se elas estivessem receptivas, ia ser muito mais fácil, não é? Se a gente abrisse a boca e começasse a falar, eu quero te falar do Evangelho, e a pessoa já se convertesse, fala, não, já sei, eu quero me converter. E não é assim. Muitas vezes quando você fala de Bíblia, de igreja, de Deus, de Jesus, da ressurreição de Cristo, quando você expressa qualquer tipo de valor cristão, moral,
o que muitas vezes você vai ver é cara virada, pessoas que às vezes não querem mais a sua amizade, pessoas que vão começar a perseguir você, pessoas que vão então te rejeitar no ambiente onde você trabalha, onde você vive. Talvez aquele familiar não vai querer mais falar com você naquele almoço. Você vai ser meio que colocado de lado, exatamente por causa da mensagem do Evangelho. Mas é lá que nós precisamos pregar. É nas trevas que a luz deve resplandecer. É nas trevas, então, que nós precisamos fazer com que o Evangelho chegue a toda criatura. Então, só para nós concluirmos, as imagens, então, da igreja nos ajudam a refletir sobre a identidade e a missão da igreja. Não somos apenas um prédio, uma instituição ou um ajuntamento de pessoas. Deus nos chamou para sermos mais do que isso. Então talvez a gente pense assim, né? Ah, tá bom, né, pastor? Eu venho todo domingo para a igreja. Todo domingo eu estou aqui, eu estou cumprindo o meu dever como crente, eu estou fazendo o possível aqui, vindo a cada domingo aqui para a igreja. Eu sou até uma pessoa zelosa, cuidadosa, piedosa. Eu leio minha Bíblia, eu oro todos os dias. Né? Eu sempre tenho procurado viver reto diante de Deus. Né? E certamente eu sei que há irmãos que fazem isso. Né? E é bom que isso de fato aconteça. Mas Deus nos chamou para além disso. Deus nos chamou para proclamarmos o Evangelho. Essa mensagem que nós lemos todos os dias a respeito do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Aquele salmo onde você lê que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mais pessoas precisam saber a respeito deste pastor. Mais pessoas precisam saber que Jesus é o alívio para suas cargas. Mais pessoas precisam saber a respeito do perdão que Jesus oferece. Mais pessoas precisam saber a respeito da esperança da vida eterna. Então, à medida que nós lemos a Bíblia, à medida que nós oramos, à medida que nós comparecemos à igreja, à medida que nós recebemos a palavra de Deus semanalmente, nós precisamos ser despertados do dever que nós temos de compartilhar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer para essas pessoas, olha, eu tenho experimentado paz, eu tenho experimentado graça, eu tenho experimentado perdão dos meus pecados por meio de Jesus. E eu preciso dizer isso para você. Certamente, irmãos, eu já disse aqui isso em outra ocasião. Se você tivesse uma receita de bolo, ou uma receita lá de uma comida bem gostosa, que você foi lá, fez, ficou maravilhoso o bolo que você fez, ou aquela comida que você fez, que você acertou ali né, na mão e aquela comida ficou maravilhosa. Certamente se essa pessoa dissesse para você assim, olha, me passa a receita desse bolo, me passa a receita desse pão, me passa a receita desse estrogonofe, desse bife que você fez, que eu quero fazer isso lá em casa. Certamente, irmãos, nós não teríamos dificuldade de compartilhar essa receita. Mas nós não compartilhamos receita. A gente fala da vida eterna, não é? A mensagem que a gente quer pregar é a respeito de Jesus, de como Jesus perdoa pecados, como Jesus ressuscitou dentre os mortos, como Jesus oferece perdão. E nós muitas vezes não compartilhamos essa receita, dizendo, olha, eu tenho uma receita para a sua vida. E não é uma receita de bolo, não é uma receita de pão, mas é a receita da vida eterna. Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Você precisa se arrepender e crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É isso, irmãos. Compartilhar daquilo que Deus tem feito na sua vida, que certamente Ele tem feito. Compartilhar deste conhecimento que você tem adquirido por meio da leitura da palavra de Deus, da oração, do comparecimento ao culto, de momentos como esse da escola dominical, onde nós aprendemos a respeito do Senhor Jesus Cristo, mas nós queremos também compartilhar essa verdade, então, com aqueles que ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós somos um prédio, nós somos uma instituição, nós nos ajuntamos aqui como pessoas, mas Deus nos chamou para além disso, para sermos de fato o povo de Deus, o templo do Espírito Santo, para que nós possamos anunciar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Irmãos, nós temos alguns minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração final, senão nós podemos encerrar nossa aula hoje pela manhã. Sim, certamente. Alguém mais? Senão nós podemos encerrar. Vamos nos colocar em pé, então. Nós vamos, nesse momento, louvar a Deus, pedir a graça de Deus sobre nós. Vamos ter mais uma palavra de oração e logo após a gente vai dar continuidade aqui à nossa escola dominical. Senhor nosso Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Te damos graças, ó Pai, por Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse momento em que podemos aprender mais da Tua palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito, Senhor, seja conosco e que o Senhor nos ajude, Senhor, a vivermos para louvor e glória do Teu santo nome. Nós te agradecemos, te bendizemos e que o Senhor, ó Deus, continue trabalhando em nossas vidas, em nossos corações, a fim de que nós possamos, ó Deus, de fato, por meio dessas imagens que foram colocadas aqui, de sermos o corpo, de sermos a habitação do Teu Santo Espírito, de sermos o povo de Deus, possamos, ó Deus, cumprir a missão que o Senhor tem colocado diante de nós. Assim nós te louvamos e te bendizemos, no nome de Jesus. Amém.